economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar os nossos convidados de hoje, eu gostaria de deixar alguns recados. Então, se você está gostando das nossas entrevistas, lives e podcasts, não deixe de fazer sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. E se você gostar dessa entrevista, também deixe seu like, faça seu comentário. Também acesse o nosso site, o clubefi.com.br. Você está começando agora nesse mercado, também acesse a nossa área educacional. Lá você vai encontrar o nosso tradicional curso online, que está agora na sua 3ª edição, e também os nossos cursos, as turmas presenciais. E o Clube FI já começou a campanha de divulgação do Fórum GRI Club Fundos Imobiliários 2024 de março, no Hotel Transamérica, na cidade de São Paulo. Então, acesse a página do evento também no Clube FI e garanta a sua vaga. E, em último recado, muito importante, o Clube FI completou 5 anos, e se orgulha de contribuir para o desenvolvimento dessa fantástica indústria de fundos imobiliários, e é você que ganha. Então, até o dia 24 de janeiro, próxima sexta-feira, até às 23 no nosso site, com 15% de desconto. Então, se você está assistindo agora, no começo da semana, aproveite essa oportunidade, então, de novo, até sexta-feira, dia 24, às 23 horas e 59 minutos, você pode comprar qualquer oportunidade. Bom, os nossos convidados de hoje são Maurício Visconti e Marcelo Elaui, que são o consultor e o gestor do fundo Atrio. Opa, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos. Então tá certo, Maurício e Marcelo, obrigado aí pela entrevista. Então hoje a gente vai falar sobre o fundo de recebíveis imobiliários, um fundo recente no mercado. Lembrando a nossa audiência que esse fundo opera sob o código ARRI11, o fundo Atrio REIT Recebíveis Imobiliários. Então, como é um fundo novo, também é a primeira participação de vocês aqui no nosso programa. Eu gostaria que vocês contassem a experiência profissional de vocês, como gestor, como consultor, como profissionais da área imobiliária, e também depois falassem um pouco da instituição, que é a gestora e a consultoria do fundo. Bom, pode começar eu pela idade, né? Eu comecei a trabalhar no mercado nos anos 70, em 1976, passei por alguns bancos importantes, fui tesoureiro do Banco Safra, após isso constituí um family office e comecei a ter muita interação com o mercado imobiliário, montando operações estruturadas, onde a gente tinha sempre 2 pilares, que eram o recebível e uma garantia imobiliária. Isso descortinou um horizonte novo de oportunidades para a gente e até que chegamos aqui para montar junto com a Atrio, que é uma gestora tem quase 20 anos, o grupo, a gestora foi constituída em 2016 para fazer gestão das operações de crédito corporativo, tem mais de 20 anos aqui no grupo, e a gente resolveu desenvolver o braço de crédito imobiliário. Então, eu me juntei, sou o gestor hoje CVM da Atrio e muito focado na área de recebíveis imobiliários. Primeiro veículo que a gente constituiu foi o fundo ARRI, o Atrio REIT Recebíveis Imobiliários, e estamos muito felizes. O fundo conseguiu ter sucesso, uma primeira emissão primária de uma casa que não tinha ainda o histórico. Tá? Então, esse é uma peculiaridade, que é o consultor imobiliário. Eu trabalho com o Maurício em operações estruturadas imobiliárias. Fizemos quase R$1 bilhão já de operações. É um prazer estar aqui com você hoje, contando um pouco da nossa experiência. E é engraçado, porque quando a gente olha para trás, a história é longa, a gente já fez tanta coisa. Eu vou tentar resumir um pouquinho do que a gente vem fazendo nesses 15 anos aí de existência da empresa REIT, Eu, antes de fundar a REIT, eu trabalhava com o Luiz César Fernandes, que era o sócio fundador lá do Banco Pactual, e a gente fez a reestruturação de algumas construtoras. Quando a gente fez a reestruturação de algumas construtoras, eu apaixonei por esse mercado.
Eu achei o mercado maravilhoso. O que eu acho de mais interessante que tem no investimento imobiliário é que ele tem um stop loss intrínseco, né? Então, algumas características muito interessantes para a preservação de capital de longo prazo. Eu apaixonei por isso e fui, então, me especializar em fazer negócios e investimentos no setor imobiliário. Fundei a Rate em 2006, então, desde 2006, tem quase 15 anos de dívida, e com o desenvolvimento da indústria de securitização, a gente acabou ficando muito ativo na estruturação e na consultoria de investimentos para investir. Com o pessoal aqui da Atrio, a gente trabalha junto há muitos anos. Como o Marcelo falou, ele era de uma outra gestora que foi vendido para um grupo estrangeiro muito grande. Então, nessa outra gestora, a gente fez muitas operações de investimento imobiliário, e em recebíveis imobiliários, eu diria que foi mais de 80% de tudo que a gente fez, né, Marcelo? Então, e sempre com muito sucesso. É bom ter essa divisão de entendimentos dentro do investimento imobiliário, porque o olhar diferente, às vezes, dá uma forma de conclusão do que a gente vai fazer um pouco diferente, né? Então, a gente olhando como consultoria, olhando alguns riscos, fazendo um conjunto bacana, e a gente resolveu replicar isso no fundo que a gente está fazendo junto agora, que foi o mercado, que a primeira experiência da gente é no mercado tão pulverizado, porque isso que é o investimento que a gente vem fazendo há muitos anos, a gente fazia para family offices, para famílias, então eram investidores grandes, né, famílias grandes, em fundos fechados. Agora o que a gente está fazendo é replicar essa experiência para o público pulverizado. E estamos gostando, né, Marcelo? Está sendo uma experiência incrível. Bom, interessante, Maurício. Então, acho que é importante passar para a audiência. É o primeiro fundo listado de vocês, né, nesse segmento, né, de fundo imobiliário. Mas vocês são profissionais com longa experiência, né, por detrás de uma instituição também com bastante tempo aí de trabalho nessa parte aí de fundos e créditos estruturados, né? E como o Marcelo comentou, às vezes não é tão comum assim, né? Mas na verdade, mas de qualquer forma, como que nesse caso, né, no fundo o ARI 11, né, o Atrio REIT Recebíveis Imobiliários, como é que se dá essa relação no dia a dia, né, no processo de gestão e consultoria entre a Atrio e a instituição, né, que o Maurício, né, é diretor aí, a consultoria? Como é que se dá essa divisão do trabalho, esse vínculo entre vocês? Então, Thiago, é assim, a originação de operações no fundo, ela acaba ocorrendo em diversos canais diferentes, né? Então, por um lado, você tem securitizadoras muito grandes no país, que são muito atuantes, e essas securitizadoras, por conta da nossa história de mercado de muitos anos, elas são muito próximas da gente. Então, sempre quando nós estamos estruturando alguma coisa, quando nós estamos fazendo alguma operação de emissão de CRI, elas vêm perguntar para a gente o que a gente acha, como é que a gente acha que deve fazer, e etc. Então, elas trazem muitas coisas para a gente. A gente tem os bancos, que o Marcelo tem uma longa história e caminhada junto com bancos, então tem uma interação muito grande com bancos que geram negócios imobiliários todos os dias, então eles também trazem essas operações para a gente. E conforme esse pipeline, então, vem chegando na gente, a primeira etapa é a consultoria pegar aquela operação e analisar ela para fazer um primeiro draft do que é aquilo. Qual o lastro da operação? Você sabe que operações estruturadas, cada uma tem uma peculiaridade diferente, nenhuma é igual à outra. Então, a gente olha o lastro, a gente olha os devedores, a gente olha o recebível que está por trás daquilo, a gente olha a garantia, porque da mesma forma que o lastro varia muito, a garantia também varia muito, né? Então, tem uma que tem imóvel pulverizado, tem uma que tem um imóvel concentrado, tem uma que tem um imóvel corporativo, tem outro que é um imóvel rural. Então, a gente olha bem qual a característica da garantia, quais são os valores que tem naquela garantia, qual a capacidade de liquidação que tem aquela garantia. Então, a gente olha bem por dentro da garantia, certidões, a parte legal, e aí a gente tem uma visão do lastro e uma visão da garantia. Por fim, se a emissão já está feita, a gente olha bastante qual é a opinião legal, como é que foi feito toda a due diligence dos ativos que estão lá dentro, a gente entende aquilo, e aí, fechando esse pacote, a gente leva esse laudo para o gestor, a gente faz uma rodada de debates, faz um pré-comitê,
e se a operação já estiver pronta, sendo distribuída, a gente aprova ela no comitê e parte para a implementação junto com o administrador, que é efetivamente a compra, que é feita pela equipe de gestão. Se ela não tiver efetivamente emitida, então a gente acompanha os registros, acompanha a implementação no lado, para que o gestor possa acompanhar a implementação junto com o administrador do fundo, né? Tem um ponto importante aí nesse processo, que é o comitê de crédito nosso, onde ele é só por unanimidade, e fazem parte do comitê o Maurício como consultor, eu como gestor, o Alexandre corporativo tem muita experiência nisso, principalmente para avaliar o devedor, capacidade de geração de EBITDA nas construtoras, nas incorporadoras, 20 anos de história também no mercado. Nosso comitê, ele é um ponto um pouco diferente dos outros, a gente trabalha com notas de 0 a 100. Então, as operações tem que ter uma aprovação acima de 75 pontos, tá? Onde a gente tem 4 alicerces, tá? A garantia imobiliária, a qualidade do recebível, a qualidade do devedor e a qualidade do emissor, da securitizadora. A gente tem um foco também para... Esse comitê, Thiago, é importante porque você vê que a gente junta visões, com a visão de gestão do Marcelo, a visão do investidor, porque como a gente está fazendo um negócio para investidor pulverizado, pessoa física, então a gente tem a visão do investidor vindo lá pelo nosso RI, e você tem a visão da consultoria, que olhou os detalhes técnicos da operação, e a gente junta isso tudo num debate e a gente vota não só 90. A gente acha que o devedor de 0 a 100, esse cara é um devedor que tem uma capacidade de pagar, que do ponto de vista de segmento de mercado, de setor, esse setor não está indo muito bem, então a gente vai dar uma nota 60 para esse setor. E aí, no cômputo geral, a gente sai com um rate interno para emissão. E esse rate tem que ser, no mínimo, 75%. Sendo 75%, essa emissão está apta a participar do fundo. E aí a gente vai ter uma outra série de discussões, que qual a concentração dessa emissão que a gente quer ter no fundo, a gente vai comprar 10% da emissão, a gente vai comprar 40% da emissão, isso vai representar quantos por cento dentro da carteira do fundo. Aí entra uma segunda discussão, que é uma discussão que não tem a ver com a operação em si, mas com a gestão do fundo, e aí isso tudo discutido, a gente faz a proposta de aquisição do ativo. Bom, interessante, né? Então, essa relação entre gestor e consultor, que daí já gera um comitê, né, de repente mais interessante, né, do que ser só um critério, né, que sai um pouco também da questão subjetiva, né, vocês desenvolvem um sistema de pontuação, de score, eu acho que isso também fica... Então, na prática, vocês têm aí um sistema de rating proprietário, vamos dizer assim, né, de uma instituição independente, né, então isso acho que é importante ter essa preocupação, né? Sim. E a próxima pergunta seria já entrando, até para o pessoal que não conhece o fundo, então o fundo realizou sua primeira oferta no final do ano passado e ela foi encerrada em novembro, né, 2019, então gostaria que vocês comentassem um pouco desse processo, de como foi, né, e o resultado. Ok, posso começar? Fala. Então vamos lá. A gente atingiu em torno de 30% acima do mínimo que a gente tinha estipulado. Agora, a ATO foi a primeira vez que ela foi colocar um fundo listado em bolsa. A gente tem outros fundos na casa focados em crédito corporativo. A casa tem em torno de 1 bilhão de crédito corporativo, que é um produto totalmente diferente. A gente teve com o imobiliário, por isso o Maurício foi convidado com o time todo dele. E lá que a gente trabalhou, que foi em setembro, outubro, e trabalhou muito ativamente, foi um período que ocorreram um volume muito grande de emissões primárias, tá? Seguido de follow período, mas atingimos o nosso público. Outra coisa que nos deu muito orgulho, a gente conseguiu colocar perto de, hoje estamos acima de 1.800 cotistas, para um fundo de PL ao redor de 40 milhões. Isso eu acho que a gente, olhando os outros, a gente ficou bastante pulverizado, estamos muito animados com o fundo e a ideia é trabalhar para poder, daqui a alguns meses, estar oferecendo uma segunda rodada. Thiago, é interessante porque esse sistema de oferta pública,
Você, quando começa a preparar a sua oferta pública, você tem uma ideia de quando ela vai sair, né? Porque você tem um cronograma da oferta. Mas, no meio desse processo, você tem vários outros atores que também estão começando suas ofertas públicas e que um não sabe do outro. Então, o que aconteceu no ano passado, no final do ano passado? No final do ano passado, a gente teve um grande boom de lançamento de fundos imobiliários. Então, na janela onde a gente estava captando para o nosso fundo, ou seja, você acabou todo o processo CVM, acabou antes, fazendo captações monstruosas no mesmo intervalo de tempo. E isso, para a gente, o que a gente ficou muito orgulhoso de ter captado um valor tão significativamente mais alto do que o mínimo que a gente esperava, é que a gente viu casas tradicionais dentro desse mesmo período sem conseguir atingir o seu objetivo de captar a sua oferta toda, porque foi um momento de mercado onde a gente teve muita oferta. Por outro lado, para o mercado isso é muito bom, né? Porque quanto mais fundo imobiliário tiver, mais opção para o investidor tiver, quanto mais ele puder fazer uma diversificação do seu portfólio em gestores diferentes, em fundos com características diferentes, etc., é melhor para o mercado. Então, foi um momento muito bom que a gente teve no ano passado. E a gente espera que esse momento vá continuar acontecendo ao longo desse ano todo. A gente tem um ano que as expectativas são muito boas, as nossas são boas, mas a do mercado é muito boa, a gente tem um mercado que está aquecendo, a gente tem uma economia que está melhorando, então a gente acha que foi muito bom ter começado no final do ano passado, porque a gente começou no final do ano passado, teve essa experiência toda, e a gente está pronto para agora, em 2019, implementar toda a estratégia e colocar dentro desse fundo todo esse conhecimento e experiência que a gente vem desenvolvendo ao longo de 15 anos, né? Então, a gente vai aplicar tudo nesse fundo e o fundo está pronto, está no mercado, então a gente está muito com expectativa muito alta. Bom, interessante, né? Então, como vocês falaram, apesar do enorme número, né, o crescimento, se você pegar o número de investidores na B3, né, que investe em fundos imobiliários no final de 2018 e pegar o fechamento de 2019, foi um crescimento muito elevado, né? Porque a gente tinha aí pouco mais de 200 mil investidores, já estamos possivelmente próximo de 600 mil, mas como você falou, ao mesmo tempo também, muitas instituições ao mesmo tempo, com ofertas grandes, e também tem o aspecto que é o segmento de vocês, é recebível imobiliário, então é uma das categorias com o maior número de fundos, né? Então tem uma competição natural, né, em relação a esse segmento, né? E vocês apresentaram no documento da oferta um pipeline de ativos com cerca aí de 10 operações, né? Então, vocês poderiam comentar como é que está esse processo de locação, até para o cotista, que já é cotista de vocês, né? Já quase 2 mil cotistas, possa entender melhor como é que está esse processo agora de alocação dos ativos. Bom, acho que essa é a minha parte aqui da gestão, né? A gente conseguiu colocar, hoje o fundo está com 25% da carteira alocada. Em relação ao pipeline, a gente deveria estar perto de 35%, 40%. A gente deu uma atrasadinha, acho que já trabalhou um pouco. Não é que não há operações no pipeline, mas sim a confecção da operação. Tivemos as festas de fim de ano, um período praticamente do dia 20 ao dia 10, aí, 6, 8 de janeiro. É um período muito parado para poder mexer na parte jurídica e documental. Isso a gente espera, durante esse mês de fevereiro, alcançar o projetado do pipeline. Em compensação, a gente conseguiu um pouco mais de taxa do que estava projetado inicialmente. A gente faria as primeiras aquisições, como fizemos, de operações high grade. A ideia era fazer um pouco no secundário, a gente fez. Já conseguimos colocar uma que a gente considera high grade no início de dezembro, na primária. Então, o fundo, acho que desse ponto de vista do blend de taxas, a gente está bem. Temos no pipeline aí mais de 5 operações já bem adiantadas para a gente colocar, com foco mais no high yield. Essas operações, falando do pipeline novo que está aqui pela frente, todas com índice de preço, tem uma característica que a gente também cravou lá quando fez o nosso projeto,
que era não ter mais do que 10% da carteira indexada em CDI. A gente não entende o mercado imobiliário indexado a CDI, a gente entende o mercado imobiliário indexado a índice de preços, pela duration dos ativos, pela própria característica da garantia, que é um imóvel, né? Então, a gente está muito focado nisso. Temos, do que a gente já fez, só para entender, a gente fez uma operação, isso é público, está na carteira, com uma loteadora de primeira linha, que já está lá, que é a Rodobens, RNI. A gente fez 2 operações de desmobilização com sacados de primeira linha, BR Foods, e fizemos uma operação que vai estar na carteira com a Local Frio, também muito boa, com o sacado Ambev e Klabin. Então, a gente está tendo muito cuidado, essa operação entrou a 6% mais índice de preço, mais IPCA, então a gente está bastante confortável. Para frente, no pipeline, a gente está olhando um pouco mais, eu acho que a cara do fundo vai ter, que são as operações high yield, aí onde a gente vai olhar um pouco mais pulverizado, dividido em 2, que são loteamentos, em capitais ou próximos a capitais, na área de abrangência de capitais, um pouco de fracionário, que a gente tem um especialista, que é o Maurício, que foi um dos pioneiros aí nesse segmento, e eu acho que, uma característica também, que o fundo não é grande. Então, isso nos deu um pouco de agilidade. A gente trabalhou em torno de 5% e 8% operando FIIs no secundário, né, a gente comprando FIIs. Isso deu um resultado bom no fim do ano. E até que a gente consiga lastrear o fundo, a gente vai ter essa característica. Eu falei dela muito no roadshow, a gente fez com diversos investidores. Eu até brincava que o fundo, pelo tamanho, ele consegue ser um guerrilheiro, né? Então, isso se mostrou muito assertivo no mês de dezembro, a gente conseguiu aproveitar com outro fundo aí no secundário para fazer esse giro. Uma curiosidade, Thiago, a gente está seguindo o nosso pipeline bastante próximo daquilo que estava na oferta pública, né? Mas, independente do nosso pipeline, sim, falando um pouquinho geral, né, do mercado, uma operação de recebíveis imobiliários, ela demora muito tempo para ficar pronta. Então, o ciclo de produção dela é muito longo. Quando um interessado em fazer uma operação chega numa securitizadora, ele chega na securitizadora, tem uma discussão comercial com a securitizadora, ele apresenta uma carteira de recebíveis, a securitizadora então vai analisar aquela carteira de recebíveis, vai fazer uma auditoria da carteira, aí depois tem uma garantia imobiliária, ela vai checar as certidões, a qualidade, fazer avaliação da garantia imobiliária, ela vai ter que olhar tanto o cedente do crédito quanto o imóvel que está sendo objeto da venda, então tem que olhar essas certidões todas, etc. Isso tudo até chegar num termo de securitização, que é onde o CRI vai ser constituído. Quando chega nesse termo de securitização, ele ainda tem que registrar isso na Bolsa, tem que fazer emissão em Bolsa. Então, esse ciclo demora muito tempo. Vamos aqui imaginar que, em tempo médio, você possa dizer que é 90 dias para você fazer uma operação de securitização. O que aconteceu no final do ano passado? Isso todo mundo está vendo, isso não é novidade. Você teve uma queda de taxa de juros muito forte. Quando você teve uma queda de taxa de juros muito forte, o que aconteceu? Vários emissores que tinham operações sendo estruturadas, inclusive estavam conversando com a gente sobre pipelines para que a gente pudesse participar de emissões grandes de cedentes tradicionais, como, por exemplo, Tecnisa e coisas desse tipo, foram surpreendidos para, no meio desse processo, e não é um caso específico, eu estou falando genérico, esse vendedor dos créditos chegava para ele e falava: quero parar a operação porque eu quero rediscutir aqui o custo da emissão, o prazo da emissão, etc. Isso sacudiu um pouquinho o mercado no final do ano passado. A gente não teve impacto disso relevante no nosso pipeline, mas vários outros casas que estavam negociando essas operações muito grandes foram surpreendidas com o cancelamento dessas ofertas. Então, a gente não acha que esse movimento vai acontecer de forma significativa de novo agora em 2020. Mas em 2019, isso foi uma característica de mercado do segundo semestre de 2019. Um monte de coisa que estava sendo preparada, quando chegava no finalzinho, parava tudo, vamos começar tudo de novo, vamos lá para o começo para fazer a oferta, montar a oferta de novo, né? Então, isso é uma característica que aconteceu no mercado interessante.
Bom, legal, Maurício, ter comentado isso, né? Realmente faz sentido, né? Com esse ciclo de ter de baixo passado das taxas de juros, enfim, o pessoal que está do outro lado lá, que está pagando ali, né, as taxas, vai querer ter esse benefício e natural que acontecesse esse movimento de dar essa travada para poder renegociar esse tipo de taxa. E em relação à estratégia do fundo, o fundo ele tem uma estratégia específica, por exemplo, em termos de indexador, quer dizer, vocês têm um objetivo do fundo e uma concentração maior em GPM, PCA ou CDI, na verdade CDI vocês já colocaram que não, né, mas GPM e PCA, em relação ao perfil de risco de crédito, né, quer dizer, eu sei que tem fundos que têm um foco maior em high yield, outros menos arriscado, mais em high grade, quer dizer, e em termos de segmentos, quer dizer, a ideia é atuar mais no corporativo, residencial ou pulverizado, por exemplo? Olha, como eu falei na pergunta anterior, né, na discussão anterior, a gente vai focar muito em índice de preço. A gente tem um cuidado quando vai escolher o índice de preço, se é IPCA ou se é IGPM, muito em função do que você está descontando, né? Então, a gente acha que ao longo do tempo, uma operação de duration de 4, 5 anos, o gap entre esses indexadores tende a ser bem diminuído. Então, quando você faz uma operação de 2 anos, 3 anos, muito curta, você tem que tomar muito cuidado se é GPM ou IPCA. Já visto o que aconteceu em 2019, teve um descasamento entre esses índices, né? GPM bem maior que o IPCA. Quando você puxa séries mais longas, 4, 5 anos, eles tendem a se encontrar um pouco. Então, a gente vai olhar, por exemplo, a área de aluguéis, quando eu te contar aluguel, basicamente é GPM. Quando você olha na parte que tem mais que tem alguma atividade do devedor muito linkada a varejo, a consumo, você tem que olhar mais IPCA. Isso é uma coisa que a gente toma cuidado. Não sei mais o que a outra dúvida era em relação a o que vai focar. O fundo vai migrar para o high yield. A parte que a gente tinha no nosso estudo de viabilidade, à época, era ter com um fundo ao redor de 100 milhões, ele teria algo como 40% de high grade. Hoje ele é um pouco menor, a gente vai ajustar isso. A gente está pensando em ter 20%, 30% de high yield, 70%, 80%, 70%, 80% de high yield e 20% a 30% de high grade, tá? Importante, Thiago, já que a gente está falando com o público em geral, quando você olha uma operação de securitização, é bem importante nessa questão do indexador você olhar se dentro da operação de securitização tem descasamento. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você tem um recebível que está sendo descontado que é de aluguel, qual é normalmente a característica desse recebível? Ele é indexado por IGPM e ele é corrigido anualmente. Aí, esse recebível é comprado pela securitizadora e vamos dizer hipoteticamente que ela emite, então, um CRI que vai pagar IPCA mensal. Puxa, isso não dá, a gente não gosta disso. Isso a gente não compra aqui dentro. Por quê? Porque pode ser que no momento atual o IPCA esteja melhor do que o IGPM. Só que ele tem um descasamento porque ele vai estar pagando para o comprador do CRI IPCA, mas ele vai estar recebendo na outra ponta IGPM, independente de ser IPCA ou IGPM, porque como o Marcelo observou, no longo prazo do CRI tem algum descasamento. Pagamento anual contra pagamento mensal, isso aqui. Bom, interessante, eu já conversei com outros gestores, né, de recebíveis e nenhum deles tinha comentado esse aspecto que realmente é interessante. Então, em grande parte, então, o que define qual é o indexador é basicamente a característica ali do contrato que é o lastro do ativo, né? Exato. Importante que o CRI siga o seu lastro, que ele não seja descasado do lastro, tem que ser aderente. E por último, que eu tinha perguntado, então, falamos do indexador, da parte de risco de crédito, e por último seria se vai ter um foco específico, ou se vocês gostam mais, ou se tem alguma característica. Um pouco diversificado. Eu acho que você tem um fundo só de pulverizado, um fundo só de lajes corporativas, a gente não gosta muito disso. A gente prefere ter um fundo que você tenha uma distribuição entre 4, 5 setores aí da indústria imobiliária. Eu acho que isso dá
um pouco de segurança para o cotista, uma vez que você tiver algum descasamento em setores da economia, onde você pode ter, em algum momento, um problema com logística, então os ativos de logística passam a ser desvalorizados, aí você tem isso, só um pedacinho da carteira nisso, ou seja, a gente não vai focar, não é um fundo de uma atividade do setor de construção civil específica. A ideia do fundo, tá na nossa cabeça, é você ter uma distribuição por setores, tá? Então, quero ter recebível de logística, recebível de loteamento, recebível de grandes empresas fazendo desmobilização, recebíveis de fracionado. Então, é ter uma distribuição equânime nos setores. Não sei se o Maurício vai completar, mas é isso. Essa é a ideia, é o mérito do fundo, tá? Não, eu perguntei isso porque já tem fundos no mercado que têm uma estratégia específica e toda a estrutura da equipe, a experiência deles está voltada para ter esse controle, como é o caso do fracionado ou pulverizado, é um controle mais difícil, mais específico. É que assim, a gente precisa entender a outra ponta, né? Para quem que a gente está fazendo o fundo, né? O nosso fundo ele tem o objetivo de atender investidores em geral pulverizados de varejo. Tanto é que, como a gente explicou, a gente já está com mais de 2.000 cotistas nesse fundo, né? Então, o objetivo da gente é fazer uma coisa que seja equilibrada para esse tipo, que é o que eles chamam. Ou seja, um cara que tem um pouco mais de dinheiro, ele pode começar a se preocupar em querer fazer, não, eu vou pegar um pedaço desse dinheiro, vou alocar nesse fundo mais específico, vou pegar um pedaço de dinheiro e botar nesse mais específico. O objetivo da gente é fazer uma coisa que seja equilibrada, para investidores pulverizados de varejo. Esse investidor que está dentro de um family office, ou esse investidor mais qualificado, ele pode eventualmente querer concentrar a carteira dele um pouquinho mais num segmento, um pouquinho mais no outro, de acordo com as suas expectativas pessoais, né? Mas esse não é o objetivo do fundo. O objetivo do fundo é ter uma coisa que seja para todo mundo. Certo, acho que a grande demanda no mercado hoje, dado que grande parte dos novos investidores são realmente iniciantes, né? São investidores que, inclusive, nunca investiram em mercado de bolsa, não entendiam até pouco tempo atrás o que era um fundo imobiliário. Então, acho que esse fundo, então, está com grande diversificação, seja indexador, risco de crédito ou segmento, que vai atender bem a esse público que quer ter ali uma parte da sua carteira, sei lá, 5, 10, um fundo que atende bem essa necessidade. Sim. Esse era o objetivo da gente quando a gente montou esse produto especificamente. Nada impede que no futuro a gente possa ter alguns produtos mais específicos, né? Mas o produto que a gente tem aqui é um produto justamente para ser que sirva para todo mundo, para o investidor de varejo mesmo. Uma coisa bem equilibrada. E uma pergunta, talvez mais para o Maurício, quer dizer, a ideia até do fundo ter o papel do consultor, né? A ideia, então, é ter dentro da carteira e vocês realizarem de uma forma mais ativa esse processo de originação das operações e como é que funciona esse processo? Em parte você até explicou, mas de repente se você pudesse dar um outro exemplo, ficaria interessante. Então, a gente, na verdade, a gente não está fazendo originação aqui no fundo. Aqui no fundo, a gente faz análise, a gente pega as operações que as securitizadoras trouxeram para a gente e vai lá dentro da operação, olha o lastro, olha as garantias, olha todos os aspectos jurídicos, etc. A gente faz avaliações e a gente faz o acompanhamento das emissões depois que elas já estão no fundo, né? Então, o papel da gente aqui não é originar. E o nosso pipeline de originação, ele é bastante ativo, quando eu digo do fundo, porque a gente tem muita relação com todos os agentes principais de mercado que estão ativamente fazendo essas operações, que são as securitizadoras, que são os bancos de investimento. Esse pessoal é que traz isso para a gente, junto com o gestor, se a gente vai conduzir aquela operação ou não. Certo, então Inclusive, no fundo, tem uma vedação para isso, tá? Porque é uma questão regulatória, né, que a gente fala de partes relacionadas. Eu não vou entrar muito no mérito aqui jurídico disso, mas tem um mérito, eu diria, operacional. O objetivo da gente aqui é a gente poder escrutinar a fundo cada uma das operações que trazem para a gente. Porque, como eu estava explicando agora há pouco, né, a gente tem que olhar dentro da operação para ver se tem esses descasamentos entre o lastro e o CRI emitido, quais são as garantias que estão lá. Então, o objetivo da gente é olhar a fundo a operação que chegou para a gente, para que a gente possa, junto com o gestor,
decidir aquilo que é mais adequado para aquele objetivo do fundo, de ser um fundo equilibrado, diversificado, que não tenha muito risco de garantia. Então, o objetivo da gente aqui não é originar, e sim fazer análise profunda dos ativos. Tem um ponto importante também, que é acompanhamento, né? Dentro do combinado com a consultor imobiliário, é uma coisa importante, que muita gente compra o lastro e aí fica olhando se paga o cupom lá, se está ok, está ok. No nosso mundo não é bem assim. A gente o volume de garantias em excesso de recebíveis, cumprimento de balanço do construtor, uma série de coisas. Você precisa ter uma equipe, no nosso caso, eu te tenho contratado, para seguir toda essa perenidade. Volto a dizer, não é um crédito de 1 mês, 2 meses, como desconto de duplicado. As operações são longas. Elas necessitam ter um acompanhamento de longo prazo. Parece meio óbvio isso, né, Tiago? Mas o fato é que pensadoras com múltiplos devedores andando simultaneamente. Então, começa a ser um acompanhamento que, se você bobear, você pode estar perdendo a oportunidade, por exemplo, de obter ganho de capital vendendo uma operação no mercado secundário, você pode estar perdendo a oportunidade de sair de uma operação que não está indo muito bem. Então, é importante você olhar as operações, não só porque você vai acompanhá-las para saber o que está acontecendo, mas porque você vai acompanhá-las para ver se tem oportunidade de mercado de comprar coisas no secundário que estão melhorando, ou de vender coisas no secundário que estão piorando, segmentos que estão piorando, devedores que estão piorando. Então, a gente vai acompanhando para a gente ver o que a gente vai fazer ao longo dos 10 anos com a operação que está na carteira, né? Ela não entrou ali e vai ficar ali parada 10 anos. Ela pode ser movimentada dentro da carteira. Então, importante você estar olhando cada uma delas individualmente. Certo. E qual que seria... Tem algum diferencial do Área 11 em relação aos demais fundos de recebíveis no mercado? Alguma coisa que eu não sei se montaram o projeto, acho que esse ponto aqui pode ser um diferencial? E como funcionam as taxas, né, de administração, gestão, consultoria, enfim, se tem performance ou não? Bom, acho que o principal ponto nosso de diferencial, primeiro, ter o consultor imobiliário. Assim, tem alguns que tem, mas são poucos. 2, diversificação de foco de investimento, que a gente já discutiu, está em 4, 5 setores. 3, é um fundo de gestão ativa. Ele vai procurar, até pelo tamanho ainda que ele tem, a gente, às vezes, o pequenininho, você às vezes tem menos força para adquirir, né? Adquirir, principalmente no primário. Mas, por outro lado, o seu tamanho facilita a atividade guerrilha, que eu chamo, né? Então, isso ajuda muito, principalmente secundário, é importante. E acho que, por fim, acho que tem uma casa que é um fundo que tem pessoas bastante experientes. Não tem aventureiro, não estou diminuindo ninguém que está aí, eu acho que o mercado é muito bom para todos, mas eu acho que aqui a gente tem uma história de vida e da empresa mesmo, do grupo que está por trás, da gestora. O Grupo Sul Brasil tem mais de 20 anos de histórico. Eu e o Fábio estamos no mercado há muito tempo, eu estou há bastante tempo, fui diretor estatal. Eu acho que a gente está com uma estrutura muito sólida para crescer bastante com segurança. E em relação às taxas? A taxa, a gente tem uma taxa de 0,50 para a gestora, e a gente tem um custo fixo, né, mensal, que ele joga para a faixa de um 0,12, 0,14 para o administrador e controladoria, que é a Olivera Trust. Então, o fundo ele vai trabalhar aí na faixa de 1,05, 1,10 ao ano de custos, tá? E tem daí taxa de performance, qual que seria o benchmark? Isso, a época do lançamento do fundo foi bastante discutido. A gente tinha pensado em fazer contra um índice de preço, mas até por um bate-papo com os distribuidores, e a pessoa física ainda não estava, na opinião deles também, muito afeita, então se optou pelo CDI, que é uma coisa mais comum, né? A nossa ideia, no futuro, o fundo crescendo um pouco, numa oportunidade, a gente pensa em alterar para índice de preço. Isso tem a ver, Tiago, de novo, né? A gente tem um RI forte aqui que está falando com tratado diferente. Todos eles são tratados absolutamente igual. Então, você tem uma pessoa que tem uma alocação muito pequenininha do fundo e tem dúvida, e a gente tem que atender, tem que dar informação, ele pode estar colocando uma parte da riqueza importante dele no fundo, né? Então, a gente tem que tratar ele com bastante carinho, né?
Mas o que eu queria dizer é que, se você pensar, essas pessoas físicas que estão no fundo, eles estão entrando agora e estão acostumados no banco a usar como referência o CDI. Então, essa pessoa que está começando no mercado de fundos imobiliários agora, que começou do segundo semestre de 2019, que a gente estava falando que teve um boom, ela estava acostumada no banco a comprar produtos bancários que eram indexados ao CDI. Então, quando a gente vai falar de índice preço com elas, ela se perde um pouco, ela não consegue entender direito a diferença de uma coisa para outra. Então, o que o mercado vem optando? Fazer produtos que sejam com uma performance vinculada ao CDI, porque é mais fácil para esse público pulverizado entender. Isso não significa que, com o amadurecimento do mercado, não vão aparecer produtos que sejam indexados a índice de preço e que o público, em geral, vai começar a entender isso e vai começar a também fazer o seu acompanhamento dos seus investimentos, investindo em coisas de índice de preço e coisas de CDI, né? Acho que isso é um amadurecimento normal de mercado que vai acontecer nos próximos anos. Mas, nesse momento, a gente optou pelo CDI por ser aquilo que é de mais fácil entendimento e absorção por esse público que a gente está focado nele, que é o público pulverizado. Só para complementar, isso remete à pergunta lá de trás, a gente fez a distribuição em 2 plataformas digitais, né? Isso acho que também da pulverização. Foi a Isinvest e a Orama. Então, esse público é muito... Qualquer relatório que você pegar de é muito forte, o investidor. Sim, o mercado financeiro brasileiro, a grande referência sempre é o CDI. Então, após aí um bom ano, né, 2019, o mercado de fundos imobiliários, enfim, já tem indicadores do próprio mercado também de incorporação. Qual que é a visão de vocês sobre as oportunidades na parte de estruturação de recebíveis imobiliários? Quer dizer, o mercado realmente vai continuar bem aquecido e, de repente, quais são os segmentos que vocês estão enxergando? A gente tem que olhar o mercado como um todo, saindo um pouquinho de fundos imobiliários e olhando o mercado imobiliário como um todo, né? Eu vou te dar assim, uma visão pessoal. Eu acho que o mercado imobiliário talvez, para preservação de capital, um dos melhores mercados que você pode estar participando como investidor. A história da gente mostra isso, porque se você pegar alguns anos atrás, quando a gente tinha inflações muito altas, era muito comum as pessoas investirem no mercado imobiliário como forma de preservação de capital, e as pessoas perdiam um pouco a noção do preço das coisas, então elas gostavam de imóvel para fazer preservação de capital. Então, a gente acha que esse tipo de produto ele veio para ficar e é indiscutível as vantagens intrínsecas desse tipo de produto. Mas quando a gente olha, o mercado imobiliário está aquecendo, obviamente em algumas regiões ele aquece mais rápido, em outras ele é mais lento, mas ele é uma indústria muito grande e que ela precisa de um ambiente de negócios estável, como a gente está tendo agora, e tudo indica que isso vai perdurar por muitos anos. Então a gente está com a expectativa muito boa, né, Marcelo? Sim, a gente nunca perde da nossa visão, que é um mercado cíclico. Então, eu estou há muito mais tempo que alguns espectadores aí. Eu vivi já alguns ciclos, inclusive de anos 90, a gente teve um bom ciclo de fundos imobiliários, poucos lembram, quando foram lançados, 97, 98, 13, ficou ruim, agora estamos entrando em outro ciclo. O que é importante que a gente tem que ter em mente, que essa vez a gente está vendo um ciclo muito mais apoiado em vetores com perenidade mais longa. Quer dizer, você não está tendo uma expansão de crédito fictícia, você não está tendo um aumento de massa salarial, que é o que dá combustível para o mercado imobiliário de forma fictícia. Você está vendo o quê? Um crescimento baseado em um projeto hoje econômico de melhora dos indicadores fiscais do governo. Portanto, você vai ter que buscar recursos para financiar a expansão imobiliária de setores privados ou de capital externo. Isso nos dá um conforto maior, porque você não vai ter aquela coisa do governo acelerar e desacelerar. Então, quando você olha, hoje, eu sou muito mais otimista que dos outros 2 ciclos que eu vi, que foram muito fomentados por artificialismo.
Do outro ponto, que é interessante, você vai ter, que você perguntou, né, quais os setores, né? Então, por exemplo, no estado de São Paulo, algumas capitais, indústria de corporação já se vê vibrante, né? A capital paulista já está esbarrando em canteiro de obra em todo lugar. Isso não aconteceu de forma ainda uniforme, como o Maurício colocou, mas você está começando a ver. A gente tem visto coisas, por exemplo, Centro-Oeste, eu fui visitar no passado algumas coisas, algumas cidades que têm um desenvolvimento fantástico. Você teve uma desaceleração ainda no Nordeste. O que a gente está vendo? O Brasil está indo bem, devagar, mas com mais segurança dessa vez. Eu acho que isso vai se permear da frente, que a gente tem um déficit habitacional muito grande no Brasil. Isso coincide com o quê? Uma queda de taxa de juros agora, né, que eu acho que vai perdurar, acho que mudamos de patamar, você pode voltar a subir 2 pontos, mas eu já acho difícil a gente pensar em 2 dígitos. Agregado a quê, dessa vez? Né? A uma confiabilidade, porque você tem um processo econômico que tem começo, meio e fim e está sendo executado. Então, eu estou bastante mais otimista que a gente vai ter uma velocidade menor de crescimento, mas muito mais estável, menos volátil. Eu acho que esse é muito bom para o mercado imobiliário. Bom, interessante, Marcelo. E então, a gente está chegando aqui já na parte final da nossa entrevista. Então, para a gente poder encerrar, gostaria que então, vocês fizessem as considerações finais, de repente até algum comentário que de repente a gente não fez aqui durante a entrevista. Tiago, eu acho assim, difícil a gente conseguir passar em poucas palavras, mesmo que a gente está para o mercado imobiliário nos próximos anos, né? Mas se você olhar de uma forma geral, o que está acontecendo? A gente teve um represamento muito grande de investimentos nos últimos 2, 3 anos, né? Aquilo também foi um represamento, eu diria assim, mais forte do que deveria ser. Então, o que acontece? Como as pessoas vão precisando de centros logísticos, então, como a economia real continua andando, o que vai acontecer? Você tem um represamento de investimentos de um lado e você tem a economia andando do outro. Então, toda essa parte que ficou represada para trás, ela vai ter que agora alcançar as necessidades que estão na economia. E isso, obviamente, como o mercado sendo construído, é porque ele começou aquele projeto a ser preparado, às vezes, quase um ano antes dele começar a ser construído. Então, pega esse gap que tem entre você perceber as coisas acontecendo e as coisas terem começado a acontecer, mistura isso com esse represamento que eu estou te falando, então você vai ver o seguinte: opa, então o que eu estou vendo sendo lançado hoje estava sendo planejado 6 meses, 1 ano atrás. Como a gente soltou esse represamento, tudo aquilo que estava para ser feito está começando a ser feito agora e vai ser lançado lá na frente. Então, lá no final de 2020, comercial, isso tudo vai estar acontecendo a partir do ano que vem. Então, é uma característica interessante. Então, quando as pessoas começarem a perceber isso tudo acontecendo, elas vão ter um sentimento talvez mais próximo ao que a gente está vendo agora. Então, é difícil a gente compartilhar essa percepção com o público de varejo em geral. Você vai ver que a gente tem uma expectativa para 2020 que tem uma probabilidade muito grande de acontecer. Acho que concordo com o Maurício. Por fim, eu queria agradecer aos cotistas aí que confiaram na gente. Primeira emissão, então, se não me engano, 1.850 cotistas. Muito obrigado pela confiança que tiveram na gente e acho que nós vamos ter muito carinho com esses recursos. Tiago, obrigado também aí vocês por darem para a gente essa oportunidade de a gente estar falando aí para os assinantes do Clube do FI. Eu acho que iniciativas que nem de vocês são muito importantes, do mesmo jeito que a gente está fazendo aqui um produto com carinho para essas pessoas físicas. Eu acho que esses canais de comunicação para a pessoa física são muito importantes também. A parte educacional que vocês têm, que é maravilhosa, e eu acho que ajuda também, porque quanto mais as pessoas forem aprendendo, entendendo esse mercado que a gente está, mais gente investindo no nosso mercado ajuda o crescimento também da indústria de construção como um todo. A indústria de construção é a maior cadeia de geração de empregos que existe dentro de todas as cadeias de negócio da economia. Então, eu acho que isso daqui é uma roda que vai girando, que vai se autoalimentando. Eu acho muito importante o trabalho que vocês fazem
e agradeço aí essa oportunidade de estar falando com os assinantes de vocês. O BFI agradece a participação de vocês, né, a primeira participação, com certeza mais adiante vai voltar a conversar, de repente para uma nova emissão, um novo fundo, então não vai faltar oportunidade, então a porta também está sempre aberta aqui no nosso programa, o Clube. E também um grande abraço para toda a nossa audiência e até o próximo programa.